Hello people, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam tudo bem por aí. Estou aqui usando um fonezinho de ouvido, um microfonezinho, né, para tentar que os sons externos não atrapalhem a nossa videoaula, tá certo? Então se vocês ouvirem algum som estranho por aí, desconsiderem, tá bom? Então a nossa English Class de hoje, nossa aula de inglês, ela vai falar sobre um tema, na verdade ela vai partir de uma palavra que é meio estranha para os ouvidos da língua portuguesa, tá certo? Para os falantes de português. Olha que palavra estranha, né? Que soa até feio para a gente a pronúncia infodemic. Infodemic, né? Bem, bem estranha, bem diferente. Na verdade é uma dessas palavras que surgiram, né? Não é uma palavra nova, ok? Mas é uma palavra que com a pandemia do coronavírus elas tomaram maior evidência, como infodemic, que é essa palavra, lockdown, quarantine, lives e assim por diante, tá? Então elas tomaram uma evidência maior durante essa pandemia, tá? Mas vamos ver o que significa infodemic primeiro? Então tá aqui uma definição, um verbete do dicionário. An infodemic is an overload of information, often false or unverified, about a problem, especially a major crisis, tá? Então veja, antes da gente partir para a tradução e definição aqui do que significa infodemic, tá? Eu quero chamar a atenção para essas duas palavras aqui que estão grifadas, que estão destacadas. Eu vou até separar aqui para a gente ver melhor. Overload, unverified. O que acontece? Essas duas palavras que estão marcadas aqui, esses dois trechos, né? Eles são considerados prefixos. O que significa prefixo, professor? Prefixo é uma palavra que vem antes de uma palavra principal, de uma palavra raiz, e que altera o sentido dessa mesma palavra raiz. Confuso? Um exemplo. A palavra feliz. Quando eu coloco o prefixo in antes de feliz, o que se transforma? Infeliz, não é verdade? Então isso é um prefixo, tá bom? A mesma coisa acontece com a língua inglesa. Então eu tenho aqui overload. A palavra over, ela indica excesso. Então quando eu tenho uma palavra, por exemplo, como load, load que é carga, tá bom? Load. Se eu coloco overload, ou seja, eu coloquei o prefixo antes dela, o que ela transformou? Transformou em sobrecarga. Porque aqui o over significa, indica um excesso, tá certo? Sobrecarga, sobrecarregado e assim por diante. Weight. Weight significa peso. Se eu coloco overweight, vai significar sobrepeso, acima do peso e assim por diante. Tá bom? E crowded. Crowded, que é lotação, lotado, ok? Se eu coloco overcrowded, vai significar superlotado. Tá bem? Então, essa palavra over, ela é muito conhecida da gente, dos falantes de língua portuguesa, porque quando você fala, por exemplo, overdose, tá? Overdose é uma expressão que você usa esse over com muita tranquilidade. Você já sabe que é um excesso de alguma coisa, tá certo? Uma overdose, uma overdose de alegria, uma overdose de música, tem um sentido negativo também, overdose de drogas, né? Significa superdose, tá bom? Então, só para a gente ver como é que essa palavra ela está presente aí no nosso dia a dia também, tá bom? Então vamos ver aqui mais uma vez os prefixos e com a palavra unverified. Tá vendo o an aqui? O an, tá? Esse an, ele também tem um significado para a gente, tá? Que ele expressa um sentido negativo ou reverso da palavra. Então, por exemplo, verified, que significa verificado, se eu tenho unverified, vai significar o quê? Vai significar não verificado, inverossímil, tá bom? O interessante dos prefixos é que eles dão uma gama de vocabulário para a gente muito grande, tá? A gente consegue expandir o nosso vocabulário com o estudo dos prefixos. Então, por exemplo, necessary é um cognato, tá certo? Não precisa nem traduzir. Se eu coloco unnecessary, vira o quê? Desnecessário, tá bom? Se eu coloco happy, um exemplo que eu passei, né? Happy, feliz, unhappy, infeliz. Fortunately, que é afortunado, felizmente, tá certo? Unfortunately, que significa infelizmente, tá certo? Então tem uma diferença aqui, tá certo? Do infeliz e do infelizmente, tá bom? Notem bem isso aí. Os prefixos são vários, tá bom? Isso aqui é uma tabela que eu acabei pegando da internet, que ela traz alguns prefixos dos mais utilizados, né? A gente acabou de ver o an, tem o re,
que é um prefixo também, né, que ele significa algo que é um retorno, né, alguma coisa que se repete. Por exemplo, aqui, deu um exemplo para a gente, né, a palavra viu significa ver. Então, se eu tenho re, o prefixo aqui que eu estou marcando para vocês, o viu significa rever, revisão, tá bom? Assim por diante, nós temos vários aqui, o MIS, né, que só com um S, tá bom? Não é o MIS de Miss Brasil, Miss Universo, tá certo? Que vai indicar um erro, o pré, que vai significar alguma coisa de antes, que é before, tá certo? Você tem essa expressão aqui o tempo todo, né? O pré, o celular pré, né, da operadora e tal, esse pré significa antes, tá certo? Ou seja, alguma coisa que você realizou antes, prefixo. O próprio nome já indica, né? Prefixo vem antes, tá bom? Então aqui são alguns dos prefixos mais utilizados também. São vários, mas é interessante que vocês deem uma olhadinha, que vocês deem uma estudada, porque isso aí incorpora muito vocabulário para a gente. Mesma coisa sufixos, tá? Se o prefixo é aquela palavrinha que vem antes, os prefixos, ou melhor, os sufixos são aquelas que vêm logo depois, no final, tá certo? Elas mudam o significado também. Alguns são muito conhecidos da gente já, por exemplo, o ED no final, né? Se você lembra do Simple Past, a gente vê aqui o ED no final de um verbo, tá certo? Walk, que é caminhar, walked, caminhou. A gente tem aqui, por exemplo, a terminação LY, tá? Li, esse sufixo é muito comum aparecer, tá certo? Ele vai significar alguma coisa, alguma conduta, tá? Então, por exemplo, safe, que vai significar seguro, salvo, né? Safely vai significar o quê? Seguramente, por exemplo, tá bom? Então, geralmente o ly aqui ele forma um advérbio de modo, tá bom? Que a gente pode até, se vocês não lembram, a gente pode até dar uma revisada, mas isso geralmente se estuda os advérbios de modo, de tempo e tudo mais, de intensidade, né? Ou melhor, de modo, de tempo e todos os demais a gente pode estudar, né? Fazer uma review, tá vendo aqui? Review, uma revisão, tá bom? Só para a gente ficar aqui ciente, é bom vocês darem uma olhadinha para expandir o vocabulário de vocês, tá bom? Posso até, se vocês quiserem, depois indicar alguns sites que trazem vários prefixos e sufixos, tá bom? Então, Infodemic, voltando aqui, tá bom? Infodemic, a gente já consegue verificar, a gente já consegue ver o que significa, tá bom? Nesse texto aqui você tem vários cognatos, como information, problem, tá? Special e assim por diante. Ou seja, a infodemia, uma infodemia, né? É uma sobrecarga de informação, geralmente falsa ou não verificada, sobre um problema, especialmente numa crise maior. A gente está aí num período de pandemia em que nós temos um excesso de informações sobre o coronavírus, né, sobre a Covid-19, e no meio dessas informações, muitas são falsas, muitas não são verificadas, as pessoas espalham em redes sociais, aplicativos de mensagem de uma forma sem verificar, sem saber a autoria, sem saber se aquilo é uma fake news ou não, e nesse excesso todo acaba prejudicando até mesmo o combate, né, a essa doença terrível que já cefou nesse momento mais de 400 mil pessoas e está, né, sem qualquer controle no Brasil do modo que está sendo feita a gestão, tá bom? Então, Infodemic, acho que agora ficou claro, não ficou, né, nenhuma margem para um palavrão, alguma coisa do tipo, tá certo? É esquisitinha mesmo, tá bom? Mas aqui ficou bem clara para a gente essa expressão, tá bom? A gente fica aqui na aula de hoje, então nós vamos ter umas atividades propostas para vocês, para a gente aprofundar sobre esse assunto, compreensão de texto, sobre prefixos, tá bom? E, evidentemente, como a gente falou agora há pouco de pandemia, de coronavírus, continue se cuidando, porque realmente a pandemia ela não cede, a gente está tendo sérios problemas ainda com essa doença terrível, tá bom? Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância das pessoas e principalmente fique longe de lugares fechados e pouco ventilados, tá bom? Goodbye, see you, take care.